Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Nicolas, eu sou diretor executivo aqui do Cruzeiro do Sul Contabilidade e hoje a gente está animado para apresentar a nossa segunda web palestra. Hoje nosso tema vai ser Desvendando a Gestão de SST, Exames Ocupacionais e Social e Documentação na Prática. Essa palestra vai ser ministrada pela Francislene Assis. Ela é graduada em Administração de Empresas e técnica em Segurança do Trabalho. Ela tem mais de 8 anos de experiência na área. E hoje eu tenho a honra de recebê-la pessoalmente aqui no escritório, então vocês vão ver que ela está aqui junto comigo. E no final a gente vai abrir para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar para ela, ou também, caso queiram mandar uma mensagem, um e-mail depois, a gente responde também se precisar. Eu vou passar agora para a Fran para ela poder iniciar a conversa com vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Francislene Assis, trabalho aqui em parceria com a contabilidade já fazem alguns anos. E hoje eu trabalho com a empresa Solutions Ocupacional, tá? Então, nessa web palestra que a contabilidade ela está proporcionando para vocês, a gente vai desvendar, né, a gestão em SST. Muitos clientes entram em contato com a gente e, às vezes, eles acabam ficando com dúvidas, né, em relação aos serviços de SST, eu não entendo, não conheço, nunca ouvi falar, acabam acontecendo algumas perguntas do tipo. Então, aqui a gente vai esclarecer algumas coisas, a gente vai falar sobre as obrigatoriedades, vamos falar um pouquinho também sobre os programas, sobre os exames, algumas orientações, falar um pouco sobre o e-social e também as multas para quem não fizer os envios de evento para o e-social, tá bom? Para o portal e-social. Então, a gente vai iniciar aqui falando sobre a Solutions Ocupacional, tá? Nós somos uma consultoria que prestamos serviços, diversos serviços em SST, né? Saúde e Segurança do Trabalho, e dentre eles alguns serviços pontuais, como treinamento, palestras, fazemos elaboração de alguns laudos, programas de forma avulsa e também a gestão ocupacional. Então, a gente faz também essa assessoria, prestamos serviços, realizando visitas mensais no cliente, fazendo vistoria, são diversos serviços, tá bom? A gente atende às necessidades de cada empresa, cumprindo com as obrigações legais. Então, assim, toda vez que a gente atende um cliente, a gente sempre atende ele de acordo com as obrigações legais, tá? A gente atende às necessidades da empresa, mas é sempre cumprindo com a lei, tá bom? Vou falar aqui só um pouquinho de mim. O Nicolas comentou, né? Eu trabalho já há 8 anos na área de segurança do trabalho, mas desde 2013 que eu já venho atuando em segurança e medicina do trabalho. Já passei por diversas empresas, consultorias, prestando serviço também como consultora técnica especialista em SST, realizamos acompanhamento e perícia também, tá bom? E tenho também experiência com diversas empresas, diversos segmentos. Então, a gente atende desde o escritório, obras da construção civil, indústria química. Então, todos os segmentos nós estamos atuando. Na introdução, o que a gente vai falar? Muitos clientes eles acabam perguntando para a gente, Fran, mas o que é SST? Eu nunca ouvi falar, ninguém me falou que eu tinha que fazer isso. Então, assim, a sigla SST, ela significa Saúde e Segurança do Trabalho, tá? E o objetivo dela é o quê? Melhorar os locais, isso de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Melhorar os locais, processos e ambientes de trabalho para reduzir os acidentes e doenças relacionados ao trabalho. O que isso quer dizer? Que nenhum empregador ele pode submeter os seus empregados
a fatores ocupacionais de riscos sem tomar medidas para evitar que esses riscos afetem a saúde do trabalhador. Então, a empresa, ela precisa assegurar que essa prevenção, ela precisa assegurar a prevenção dos acidentes laborais, que podem causar algum tipo de dano à saúde física ou mental desse trabalhador, tá? Então, para a gente falar um pouco sobre a gestão em SST, porque muitos clientes acabam entendendo que o profissional já veio aqui, já fez o documento, já elaborou o documento, já estou ok com a segurança do trabalho. Não é simples assim, tá? Por quê? Porque a gestão em saúde e segurança do trabalho, elas precisam, como que eu posso dizer? É um processo contínuo, tá? Então, assim, por quê? É um conjunto de ações que precisam ser implementadas dentro da empresa. Então, não é apenas elaborar uma documentação. Eu fiz o meu programa de gerenciamento de riscos, eu fiz o meu programa de controle médico de saúde ocupacional, já estou ok com a empresa. Não, é um processo contínuo, né? Então, assim, o que a legislação ela determina? Né, que a empresa ela precisa fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E dentro desse gerenciamento de riscos, existe esse conjunto de ações que precisam ser implementadas. Dentre elas, existe a elaboração desse programa, a implementação desse programa de gerenciamento de riscos, existe a implementação do programa de controle de saúde ocupacional, né? Então, não é apenas elaborar a documentação, precisa fazer um acompanhamento, tá? Porque na segurança do trabalho, ela tem a finalidade do quê? De melhorar o desempenho. E o desempenho é ter resultados positivos em relação à segurança do trabalho, tá? Em relação à saúde e segurança do trabalho. E quando a gente fala de resultados, são resultados positivos no sentido de não ter acidentes, no sentido de não ter adoecimento e diminuir o absenteísmo na empresa, tá? Então, além desses programas, além dos exames realizados, existem várias ações que precisam ser implementadas e são várias. Aqui não vai dar tempo para a gente comentar sobre todas elas, mas caso vocês tenham dúvidas, no final a gente pode responder e também futuramente, se quiserem deixar mensagem, a gente fala mais sobre isso também, tá bom? Aqui um pouco sobre o conceito de segurança do trabalho. O que é, né? Qual o intuito dele? Realmente é de gerenciar os riscos ocupacionais a fim de preservar tanto a saúde e a integridade física do trabalhador, quanto preservar os recursos das empresas. Muitos clientes, eles questionam, eles falam, Fran, mas isso daí é só para eu gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, é um investimento que a empresa faz. Com o tempo aqui a gente vai falar, né, nos próximos slides a gente vai falar sobre os exames e vocês vão entender um pouco mais sobre isso, sobre esse investimento que a empresa estará fazendo em segurança do trabalho, tá? Por quê? Porque, assim, a empresa, ela vai investir nessa parte de saúde e segurança do trabalho, vai pagar os exames, vai pagar a elaboração dos programas, e o que a empresa ganha com isso, né? Para a empresa, para o lado da empresa, ela ganha na questão de reduzir custos com gastos atrelados à saúde e segurança do trabalho, como exemplo, acidente de trabalho, adoecimento também, né, adoecimento relacionado ao trabalho, que gera custos. Então, assim, a exposição a riscos, eles geram custo, como insalubridade, periculosidade, recolhimento, né, para aposentadoria especial também. Se tem acidente, pode ter indenização.
influencia também no percentual do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Então, assim, são vários custos. Por isso que quando eu digo que é um investimento, você vai estar pagando pela elaboração de um programa de gerenciamento de riscos, você vai dar continuidade nesse programa, né, nesse processo contínuo, dessa melhoria contínua. Então, você vai estar investindo na sua empresa, porque o gasto que você vai ter com esses custos atrelados, né, a um acidente, a uma doença de trabalho, é muito maior. Aqui eu coloquei para vocês também um pouco sobre a legislação. Por quê? Porque a parte de saúde e segurança do trabalho, principalmente essas informações também que a gente envia para o portal e-social, existem as legislações para fins trabalhistas e as legislações para fins previdenciários, tá? Então, muitos clientes, eles acabam perguntando ou acabam até falando, né? Falam assim, Fran, mas só agora que eu preciso ficar enviando isso por causa do e-social, esse e-social veio para atrapalhar a minha vida. Mas não, na verdade, isso já é antigo. A legislação com os fins trabalhistas, né, ela já vem da CLT, então, desde o capítulo 5 lá da segurança e da medicina do trabalho, já existem diretrizes para o cumprimento de saúde e segurança do trabalho, né? Então, posteriormente, vieram as disposições complementares relacionadas às normas regulamentadoras, que, né, especificam as diretrizes, né, o que a empresa, cada empresa precisa cumprir, precisa fazer. Então, assim, essas primeiras normas regulamentadoras, né, elas foram publicadas, as primeiras normas regulamentadoras foram publicadas pela portaria do Ministério do Trabalho, da 3.214, de 8 de junho de 1978. Então, que nessas normas, elas consistem essas obrigações e direitos e deveres a serem cumpridos tanto pelos empregadores quanto pelos empregados, tá? Então, assim, e hoje estão em vigor 36 normas, são 38 no total, 2 estão revogadas, e então estão em vigor 36 normas. Dentre essas normas, existem as normas gerais, setoriais e especiais, tá? Deixa eu até explicar aqui para vocês um pouquinho sobre essas normas, tá? Eu vou passar assim, revisado. Por quê? Porque algumas empresas, às vezes, a gente vai atender essa empresa e eles ficam pensando, né, e questionando também o que ela tem que cumprir. Em relação às normas regulamentadoras, como existem essas normas gerais, especiais e setoriais, as normas gerais elas servem para todas as empresas. Fran, mas a minha empresa não tem risco. Eu sei que na minha empresa não tem risco. Independente da sua empresa não ter risco, ela precisa cumprir com essas determinações a partir do momento em que você tem um funcionário registrado. Então, você tem um funcionário que ele é regido pela CLT, você precisa cumprir com essas determinações também. Então, aqui alguns exemplos, tá, das normas gerais, que elas são para todas as empresas. Existe a NR1, que são as disposições gerais, existe também a NR4, NR5, NR7, NR9, NR17. Fran, mas o que é tudo isso de NR? Todas essas normas, NR5, né, um exemplo, NR5 é referente à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção, agora prevenção de assédio também, né? Então, todas essas NRs que nós devemos cumprir, ela está atrelada a todas as empresas, pois são as normas gerais. Isso aqui eu dei alguns exemplos para você. Uma fala de ergonomia, outra fala sobre os exames ocupacionais, né, sobre o programa de controle médico da saúde ocupacionais, outras falas também sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio.
Fala também sobre os riscos ocupacionais. Então, assim, são várias normas gerais que existem e que todas as empresas devem cumprir, tá? Então, por isso que quando às vezes eu chego para o cliente e falo para ele, olha, o senhor está elaborando o PGR, está elaborando o PCMSO, mas o senhor precisa cumprir, não é só porque está elaborando essas documentações que o senhor está dispensado de cumprir com as outras normas regulamentadoras, tá? Então, existem essas normas gerais, também as normas setoriais, como exemplo, a norma, né, a mais comum, a NR18, que é relacionado à indústria da construção, a NR22, que é mineração, também tem a NR29, que é do trabalho portuário, NR32, relacionado a serviços na área da saúde, e também existem as normas especiais. Essas normas especiais, elas já relacionadas, né? Eu vou dar alguns exemplos, porque existem várias. A NR6, que é relacionado ao equipamento de proteção individual, NR10, que é relacionado aos serviços com eletricidade, NR33, NR35, NR33, trabalho em espaço confinado, NR35, trabalho em altura. Então, foram, né, diferenciadas essas normas gerais, setoriais e especiais, mas de acordo com o levantamento que um profissional da área de segurança do trabalho, quando vai até a empresa realizar essa visita técnica, fazer esse levantamento, ele irá identificar quais são as normas que aquela empresa precisa cumprir, tá? Então, em relação a essa legislação com fins trabalhistas, essas normas regulamentadoras, elas também estão dentro dessa legislação e que precisam ser cumpridas, tá? Agora, em relação aos fins previdenciários, essa daí é a que dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Esse daqui é o que assusta um pouquinho os clientes, tá? Principalmente esse decreto 3048 de 99. Fran, mas o que é por que esses fins previdenciários, né? Esse regulamento da Previdência Social, ele está relacionado à aposentadoria especial, doenças e acidentes do trabalho. Então, todos os benefícios, afastamentos pelo INSS, eles estão relacionados a esse regulamento. Então, as diretrizes em relação aos funcionários que ficam expostos a agentes nocivos constantes no anexo 4 desse decreto 3048 é o que vai determinar se aquela exposição faz jus ou não à aposentadoria especial, tá? Então, essas informações, elas precisam constar no PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e que desde 96 ele precisa ser preenchido com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho. E esse documento é o documento considerado oficial para comprovar essa exposição ou não, tá? Então, já falei um pouquinho da legislação, porque às vezes alguns clientes falam, mas por que eu tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir? Sim, precisa cumprir porque está na lei. Então, toda empresa que tem um CNPJ aberto, tem um CEI aberto, que agora é o CAEPF, né? Eu tenho funcionário registrado, eu preciso manter todas esses dados, essas informações atualizadas. E como eu preciso atualizar, Fran? Eu preciso fazer a elaboração desses documentos, eu preciso fazer o gerenciamento desses riscos para dar a continuidade e enviar essas informações para o portal e-social, tá? Então, aqui eu vou comentar sobre alguns programas, alguns dos principais programas e laudos. O principal aqui que a gente fala é relacionado ao Ministério do Trabalho, tá? Em relação à legislação trabalhista.
O primeiro é o programa de gerenciamento de riscos, esse é o principal, esse que foi o substituto do PPRA, que para quem já elaborava algumas documentações, conhecia o PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, o Programa de Gerenciamento de Riscos é o primeiro, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é o segundo também, dos mais importantes. O LTCAT, que é o Fins Previdenciários, que é o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Eu coloquei essas três opções para vocês entenderem um pouquinho, assim, brevemente, porque o PGR, ele vai fazer o quê? Na hora que o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, vai até a empresa fazer esse levantamento, ele precisa identificar os perigos que estão ali e avaliar se esses perigos eles geram algum risco para a sua empresa, para o seu funcionário. Então, de acordo com o levantamento que é realizado, foi identificado algum risco, né, algum perigo, algum risco na empresa, ele precisa estabelecer algumas necessidades de medidas de prevenção. Então, ele foi lá, fez o levantamento, identificou o perigo, identificou um risco na sua empresa, automaticamente ele vai ter que colocar no plano de ação quais são as medidas que a empresa deve fazer, o que ela precisa fazer para amenizar aquilo. Existe uma hierarquia em que nós da segurança do trabalho, a gente sempre explica para o cliente, né, o que a gente precisa fazer. Ah, eu vou colocar o equipamento de proteção individual? Não. O equipamento de proteção individual é a última opção, tá? Então, lá no plano de ação, nós iremos identificar para o cliente o que ele precisa fazer. Ah, vamos alterar, vamos mudar algum produto? Utiliza algum produto químico? É possível alterar? É possível substituir, fazer a substituição desse produto? É possível isolar uma máquina? É possível? Então, a gente vai orientando o cliente a seguir com algumas medidas de prevenção até chegar na última etapa, que é a implementação de algum equipamento de proteção individual. Então, quando a gente fala que o programa de gerenciamento de riscos não é um documento para ser elaborado e ficar lá guardadinho, igual antigamente, né? Por quê? Porque a partir do momento em que foi identificado um risco na sua empresa, foi estabelecida algumas medidas de prevenção para que seja cumprido pela empresa, passado o plano de ação, com alguns prazos, né, algumas metas e prazos para que a empresa cumpra. Ela realizou algumas alterações, ela fez algumas modificações. Esse documento ele precisa ser atualizado. Então, muitos clientes às vezes perguntam, Fran, tem validade? A norma, ela determina que precisa ser realizado essa avaliação, essa reavaliação, a cada 2 anos. Porém, nós sempre recomendamos a reavaliação do cliente a cada ano, mas eu sempre deixo bem explicado para o meu cliente que, e isso já acontece com vários clientes, tá? Foi feita a avaliação, foi identificado alguns riscos, foi recomendado algumas medidas de prevenção, o cliente adotou as medidas, ele implementou alguns equipamentos de proteção individual, e a gente precisa atualizar esse documento. Foi alterado, não está mais da mesma forma, houve uma alteração, então a gente precisa atualizar esse documento. Ele sempre precisa estar atualizado. Fran, eu estou com a minha empresa aqui, num galpão, acabei comprando um galpão maior, adquiri algumas máquinas novas, em menos de 6 meses que eu elaborei o meu programa. Precisa ser atualizado. Então, quando a gente fala para o cliente que é um processo contínuo, é um processo contínuo. Por quê? Porque toda vez que tiver qualquer alteração nos riscos,
no layout da empresa, precisam ser atualizados. Eu contratei um novo funcionário e é uma nova função, não tinha na minha empresa. Eu preciso atualizar o meu documento. Então, o documento ele precisa ser atualizado periodicamente. Então, é difícil chegar e falar assim, olha, você vai ter que atualizar o seu documento em, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A norma, ela determina que tem que ser reavaliado a cada 2 anos. Mas, para o PCMSO, que a gente vai falar agora, para o PCMSO, o relatório analítico ele precisa ser atualizado anualmente. Então, o médico do trabalho, quando ele for atualizar, ele precisa o quê? Ele precisa saber se os riscos que os funcionários estão expostos ainda são os mesmos, né? Então, quando ele for atualizar o semestre dele, que for atualizar o relatório analítico, ele precisa saber se os riscos que os funcionários estão expostos são os mesmos, tá? Como funciona esse programa de controle médico da saúde ocupacional? O médico do trabalho, ele vai ter acesso ao programa de gerenciamento de riscos e, de acordo com os riscos que ele estiver exposto, ele vai determinar quais são os exames que precisam ser realizados, tá? Então, tem como saber qual exame que o médico vai colocar para o funcionário? Não tem como a gente saber. Por quê? Lógico que existem algumas funções, algumas atividades que já possuem alguns exames específicos que estão determinados na norma regulamentadora número 7, tá? Que é específica do PCMSO. Mas o médico, a própria legislação, ela garante a ele que, a critério dele, ele pode determinar alguns exames complementares para detectar, né, precocemente se aquele risco que ele está exposto pode agravar ou não a saúde dele. Então, o médico ele pode determinar alguns exames complementares, tá? De acordo com os riscos que o funcionário estiver exposto. Então, esses dois programas, eles são para fins trabalhistas. Agora, para fins previdenciários, é o LTCAT, o laudo técnico esse laudo técnico, né, que a gente acaba sempre falando para os clientes que precisa ser elaborado e, né, a gente precisa entender essas condições do ambiente do trabalho do funcionário, porque ele tem o objetivo dele com fins previdenciários para identificar se a exposição que os trabalhadores estão, né, expostos a esses agentes nocivos, se eles provocam danos à saúde do trabalhador, se ele vai fazer jus a uma aposentadoria especial ou não. Então, esse laudo, ele vai determinar, ele vai identificar os riscos que esses funcionários estão expostos, e de acordo com os levantamentos quantitativos que forem realizados, sempre de acordo com o anexo 4, tá? Então, assim, porque para aposentadoria especial tem que estar de acordo com o anexo 4 do decreto 3048. Mas, assim que é realizado esse LTCAT, foi identificado os riscos e lá vai estar determinado, vai ter a conclusão se faz jus ou não à aposentadoria especial, tá? Deixa eu até comentar aqui também, eu coloquei alguns, né, são alguns programas e laudos principais. Esses aqui são os principais. Porém, depois que for realizado o levantamento de riscos ambientais, se for identificado algum outro programa que precisa ser elaborado, nós iremos recomendar ao cliente, tá? Então, assim, e também existe o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade. Então, a gente vai lá, faz o levantamento de riscos e, de acordo com os riscos que forem encontrados, de acordo com o levantamento que for realizado, nós iremos orientar o cliente a realizar também esses outros laudos
dependendo da atividade realizada, tá? Então, assim, às vezes, até alguns clientes falam assim, Fran, porque eu sempre tento agendar uma reunião com o cliente na empresa. Por quê? Hoje em dia todo mundo gosta muito de conversar, de falar, vamos falar pelo WhatsApp, vamos fazer uma reunião pelo WhatsApp, mas na área de segurança do trabalho, é importante fazer essa visita comercial pessoalmente. Tem que ir até lá, tem que conhecer a empresa, tem que identificar alguns riscos. Por quê? Porque na hora que eu for enviar uma proposta, na hora que a empresa for enviar uma proposta, ela já vai enviar para você a proposta de acordo com as necessidades da sua empresa. Porque às vezes a gente acaba recomendando o básico, né, necessário lá para o cliente, o que ele precisa para iniciar, e depois que é feito esse levantamento, nós iremos recomendar alguns outros laudos, alguns outros programas, de acordo com o que foi identificado. Então, nessa visita comercial, às vezes a gente já antecipa para o cliente o que ele precisa fazer. Às vezes a gente chega lá, já identifica que o cliente vai precisar de um laudo de insalubridade, vai precisar de um laudo de periculosidade, e de alguns outros programas também, tá bom? E um dos temas que a gente conversa muito com os clientes aqui da contabilidade e fora também são o quê? São sobre os exames ocupacionais. E essa é uma preocupação, lógico que a parte de segurança do trabalho também mas essa parte do exame é uma preocupação muito grande aqui para a gente também, tanto que a contabilidade, ela solicitou essa palestra com esse intuito também de orientar os clientes em relação a esses exames ocupacionais, porque às vezes quando a gente tenta atender um cliente, atender ali, eu preciso com urgência, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas o cliente ele também precisa ficar ciente sobre essas obrigações trabalhistas e que pode futuramente dar um pouquinho de dor de cabeça para ele. Então, assim, os exames ocupacionais, eles também constam, tá, na CLT, já é uma obrigatoriedade antiga também para todas as empresas com funcionário registrado cumprirem com essas determinações. E dos exames ocupacionais obrigatórios, quais são? São os exames, na CLT consta como o exame de admissão, o exame de demissão e o periodicamente. Quais são esses? É o admissional, o periódico, que o médico vai determinar a periodicidade dele, se é anualmente, se é a cada 6 meses, se é a cada 2 anos. Então, o médico que vai determinar qual a periodicidade. O exame de retorno ao trabalho, o exame também de mudança de riscos ocupacionais, antigamente era mudança de função, né? Então, um exemplo, mudança de função. Eu sou auxiliar administrativa e passei para assistente administrativa. Tive uma promoção e a única coisa que vai alterar vai ser o meu salário, mas os riscos são os mesmos. Então, nesse caso, ele não precisa realizar um exame para poder mudar de função. Agora, ele precisa fazer apenas uma mudança de riscos, o exame de mudança de riscos ocupacionais. Aqui eu coloquei alguns prazos para vocês que as empresas elas devem seguir com esses exames. O exame da admissão, ele tem que ser realizado antes do funcionário assumir as suas atividades, né? O exame periódico, como eu informei anteriormente, fica a critério médico. Se é a cada ano, se é a cada 6 meses, se é a cada 2 anos, isso vai depender do levantamento realizado, né, do programa de gerenciamento de riscos e, de acordo com os riscos, o médico vai determinar quais são os exames e qual a periodicidade que deve ser cumprida. Tá? O retorno ao trabalho, ele tem também que ser realizado antes que o funcionário reassuma suas funções.
Então, se ele ficar afastado, né, por um período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, né, de natureza ocupacional ou não, ele precisa realizar um exame de retorno ao trabalho. Mudança de riscos ocupacionais, como eu dei um exemplo da parte de auxiliar administrativo para assistente administrativo, eu não vai mudar meus riscos, então eu não preciso realizar o exame de mudança de riscos ocupacionais. Mas se eu sou uma auxiliar administrativa e eu me tornei uma técnica de segurança do trabalho, vou trabalhar agora no chão de fábrica, vou ter que fazer toda a inspeção, então eu vou ficar exposta aos riscos da fábrica, não só do escritório, não só da parte administrativa. Então, eu preciso realizar um exame de mudança de riscos ocupacionais, tá? E também precisa ser realizado o exame de demissão e ele sempre precisa ser realizado em até 10 dias do término do contrato do funcionário. Então, isso é muito importante, cumprir esses prazos. Lá na frente, eu vou explicar o porquê que é importante. Então, às vezes, a gente quer, né? Eu quero contratar logo, eu quero que o funcionário venha logo, estou com uma deficiência de funcionário aqui, eu preciso contratar logo e depois eu faço o exame. É importante que seja realizado de acordo com os prazos, de acordo com o que é determinado. Uma admissão, vou dar um exemplo, você contrata um funcionário para um ajudante de produção, um auxiliar de produção, você contratou o funcionário, estava precisando de mão de obra, por favor, liga para a contabilidade, fala, eu preciso desse funcionário trabalhando para mim. O funcionário começa a trabalhar e está lá, ótimo, maravilha. Depois a gente faz, depois de um mês, 2 meses, acaba fazendo o exame ocupacional. Vai lá realizar o exame admissional, quando chega lá para realizar o exame, o funcionário dá inapto. E aí? O médico não autorizou, deu algum problema, ele não foi aprovado, deu inapto para exercer aquela função, só que o funcionário já estava trabalhando. Então, a dor de cabeça que as empresas podem ter é muito maior. Então, vamos cumprir com esses prazos, vamos realizar os exames, né, antes que o funcionário assuma as suas atividades, porque até para a empresa se precaver, porque às vezes você pode contratar um funcionário que ele já entrou, vou dar um exemplo bem comum, o funcionário já entrou com uma redução auditiva, ele já tinha uma perda auditiva, um exemplo. Você não fez o exame admissional, você não sabia. Você nunca soube que ele tinha. Aí, depois de um ano, depois de 1 ano e meio, o funcionário faz um exame e descobre que tem um problema auditivo. Ele pode alegar que foi na sua empresa, que a sua empresa causou isso nele, né? Então, dependendo do risco que ele estiver exposto, ele pode alegar que foi ali na sua empresa, pode entrar com ação trabalhista e acabar dando uma dor de cabeça para sua empresa e vocês perdendo dinheiro. Então, é importante fazer esse exame admissional antes, para você saber se o seu funcionário ele está apto ou não a exercer aquela atividade. Tá? Então, é muito importante cumprir com esses prazos, para que futuramente vocês fiquem resguardados. Tá? Então, além dos exames ocupacionais, é importante também passar as orientações para os funcionários em relação aos riscos que eles estarão expostos. Fran, mas a minha empresa não tem risco, eu preciso orientar ele também? Precisa. Por quê? Porque, às vezes, o empregador, ele pensa que ele não tem, que a empresa dele não está exposto a algum risco ocupacional. Porém, os riscos ocupacionais que nós identificamos na empresa, quais são? São os riscos físicos, químico, biológico, ergonômico e de acidente.
Nos riscos físicos, eles, dentro dele, né, tem o quê? Tem o ruído, tem a vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, entre outros, né, calor, entre outros. No risco químico, vários produtos químicos que o funcionário está exposto, às vezes, mas é produto químico só de indústria química? Não, às vezes é uma graxa, um lubrificante, às vezes são coisas simples que a gente fala assim, mas é só isso, mas é um produto químico. Se é um produto químico, ele precisa ser orientado do que ele precisa fazer, quais equipamentos de proteção individual ele precisa utilizar, tá? Então, risco químico, risco físico, risco biológico, ele faz limpeza no banheiro, lava vaso sanitário, retira lixo, trabalha num pet shop, lava animal, ou trabalha numa na área da saúde, né? Eu trabalho numa farmácia, eu aplico medicação, né? A farmacêutica aplica medicação, ele fica exposto a risco biológico. Então, todos esses riscos são identificados. São os mais, esses riscos químico, físico e biológicos são os que entram no LTCAT. São os que entram no programa de gerenciamento de riscos também. Porém, além desses riscos, mesmo as empresas que, Fran, não tenho contato com nenhum desses riscos aqui, meus funcionários não estão expostos. Existe também os riscos de acidente, existe também os riscos ergonômicos. O funcionário, ele trabalha sentado 8 horas por dia, né? Mas ele trabalha 8 horas por dia sentado, é tranquilo. Existem riscos relacionados a esse trabalho, né? Ele trabalha em pé o dia todo. Existe risco relacionado a trabalhar em pé. A norma regulamentadora número 17, ela determina algumas recomendações de prevenção. Então, a empresa também precisa cumprir com isso. Existe também os riscos de acidente. Mas aqui é tão comum. Mas na sua empresa são 2, 3 andares, eles precisam subir escadas, eles precisam carregar peso, ou então o mais comum que acontece também, né? Olha, a batida contra, porque às vezes o local não fica bem organizado. Então, são acidentes comuns que pode acontecer com qualquer um. Porém, depois do levantamento, depois que é realizado o levantamento, é identificado esses riscos e são feitas recomendações para as empresas, tá? Então, assim, a partir de um momento em que um perigo virou um risco, é identificado no documento, é identificado no programa e a empresa ela precisa tomar algumas atitudes, ela precisa tomar essas medidas de prevenção que serão recomendadas, tá? Como que eu vou orientar esses funcionários? De que forma que eu preciso orientar? Através de ordens de serviço de trabalho e de treinamentos relacionados à segurança do trabalho. A própria CLT, ela já determina que o empregador, ele tem que instruir os empregados através de ordens de serviços. Por quê? Porque o funcionário, ele precisa entender, ele precisa saber que ele está exposto àqueles riscos e o que ele precisa fazer para evitar. Então, nessa elaboração dessa ordem de serviço, já estará sendo instruído o funcionário de todos esses riscos, de todas as medidas de prevenção, de quais são os equipamentos de proteção individual que ele precisa utilizar, e será assinado por ele. Nessa ordem de serviço, consta também para os funcionários quais são as obrigações e deveres deles, não apenas da empresa, mas dos funcionários, porque muitos deles não sabem que eles também precisam cumprir, que eles devem cumprir com a CLT, né? É muito comum os empregadores eles entenderem que apenas eles
Mas só eu, como empresa, preciso cumprir, o funcionário não. Mas o funcionário, ele não sabe, e às vezes ele não tem conhecimento, mas ele também precisa cumprir com essas determinações. O funcionário, ele também tem obrigações a cumprir, ele tem os deveres dele, mas ele não sabe. E através dessas ordens de serviços, é um momento em que o empregador, ele consegue instruir esse funcionário relacionado aos riscos e alertá-los sobre os deveres deles também. E nessa ordem de serviço, ele será orientado e ele assinará essa ordem, alegando que está ciente de que recebeu essas recomendações, que recebeu essa orientação e que está ciente dos deveres deles também. Tá? Então, é muito importante essas empresas, elas elaborarem essas ordens de serviço e orientar os seus funcionários quanto aos riscos que eles estão expostos. Porque acontece muito, como eu disse, né, a gente faz acompanhamento também em perícias, então acontece muito do funcionário chegar na hora e falar assim, mas eu não sabia, né? Eu não sabia disso, eu não sabia que tinha equipamento de proteção para eu utilizar, né? Eu não sabia que eu precisava utilizar esse equipamento, não sabia que eu estava exposto a esse risco. Acontece muito. Nessa hora o funcionário não lembra, né, dessas coisas. Nessa hora o funcionário não sabia. A partir do momento em que a empresa ela tem isso assinado, documentado de que ele recebeu essas orientações, o cenário já muda. Tá? Então, assim, num processo trabalhista, numa perícia técnica, o cenário já muda, porque se a empresa tiver toda organizada com as documentações de saúde e segurança do trabalho, tá com a ordem de serviço, tá com a ficha de controle de equipamento, né, de entrega de controle de equipamento de proteção individual. Então, se essa empresa ela está cumprindo com todas as determinações, muda demais o cenário da empresa no momento de uma perícia técnica, tá? Porque nessas perícias, normalmente o funcionário, né, o advogado do funcionário, eles solicitam o quê? Insalubridade e periculosidade para todos. Hoje, a média dos processos trabalhistas, ela, do ano de 2023, ficou em mais de 1 milhão de processos com solicitação de insalubridade ou periculosidade. Então, é muito comum. Entrou com uma ação, o advogado já vai colocar insalubridade e periculosidade. Então, se você tem todas essas documentações, se você tem todos esses laudos, então você já consegue ficar resguardado em relação a isso, né? O mais importante também, tudo aqui é importante na parte de segurança do trabalho, né? Mas todo esse tumulto começou a acontecer, começou a sair vira-volta, a partir do momento em que iniciaram, né, um cronograma lá do e-social, quais as empresas que precisariam enviar as informações. A minha empresa está no grupo tal, minha empresa está naquele outro grupo, eu preciso enviar as informações, quando que começa a parte de SST, de enviar informações. Então, assim, já começou, já passamos do prazo de início, ela começou em 2022, porém, a parte de envio de segurança do trabalho, no ano de 2022, ela foi utilizada esse ano para que as empresas elas se adaptassem, para que as empresas elas corressem atrás de elaborar essas documentações, de elaborar esses programas, esses laudos, para poder enviar essas informações. E o e-social, o portal e-social na parte de SST, o que ele quer saber? Ele quer saber se o funcionário vai ter direito ou não a
aposentadoria especial, ele vai precisar saber se o acidente que o funcionário trabalhou, ele vai receber um auxílio, vai receber um benefício, mas isso daí está relacionado ao risco que ele está exposto ao trabalho? O que aconteceu? Né? Então, essas informações, elas são relacionadas a fins previdenciários? Sim. Então, por que eu tenho que fazer a parte trabalhista também, Fran? Por quê? Porque eles também precisam saber em relação à saúde do colaborador. Eles precisam saber o que está acontecendo, né? Se ele está adoecendo, se não está adoecendo, vai receber benefício, vai receber auxílio, doença. Eles precisam saber. Para saber quais são os exames, a gente precisa saber quais são os riscos. Então, a parte trabalhista e a parte previdenciária, eles caminham juntos. E quando chega no e-social, para enviar essas informações para o portal e-social, o que eles querem saber? Né? A parte do evento S2210, que é relacionada à CAT, relacionado a essa comunicação de acidente de trabalho, o empregador ele precisa comunicar qualquer acidente de trabalho. E isso já está na lei, tá? Da Lei 8.213, de 99. Então, todo acidente de trabalho, conforme a lei, tá? Todo acidente do trabalho que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou de empregador doméstico, né, pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, qualquer acidente que tiver acontecido precisa ser enviado, precisa ser comunicado, enviado para o portal e-social, tá? Então, ocorreu algum acidente, precisa comunicar. Aconteceu um acidente aqui, o que vocês podem fazer? Entre em contato com a contabilidade, eles vão nos comunicar, e a gente precisa fazer esse envio. A gente vai precisar de algumas informações, vamos enviar um relatório para que vocês nos encaminhem essas informações pertinentes para preencher esse evento do e-social. Antigamente era enviado pelo CAC Web, mas hoje, por parte do empregador, a comunicação desse acidente, ele só é realizado pelo evento 2210, tá? Depois, também na parte de segurança do trabalho, o segundo evento que é enviado é relacionado ao monitoramento da saúde do trabalhador, que é o evento S2220. Esse evento, Fran, mas como assim monitoramento da saúde do trabalhador? O que eles precisam saber? Eles precisam saber sobre os exames ocupacionais que foram realizados pelos funcionários, né? Então, o funcionário ele vai lá fazer uma admissão, um exame periódico, uma mudança de riscos, e lá vai estar determinado quais são os exames que eles precisam realizar, né? O PCMSO já determinou. Eu preciso fazer o exame clínico, preciso fazer a audiometria, eu preciso fazer espirometria. Todos esses dados, eles são enviados para o portal social. O exame deu ok, está regular, o que aconteceu? Está tudo ok com o funcionário? É isso que eles querem saber, né? O governo, ele quer saber se esses funcionários estão realizando esses exames, se a empresa está cuidando desses funcionários, cuidando no que eu digo, em relação à prevenção de acidentes e de doenças, tá? Relacionadas ao trabalho. Então, esses exames ocupacionais, eles servem para isso também. O médico do trabalho, ele não vai só fazer o exame, né? Ele não vai só determinar a periodicidade dos exames e quais são os exames que os funcionários precisam fazer. Isso terá um acompanhamento. O funcionário fez o exame admissional, ele vai fazer o exame periódico, então o médico, ele vai saber, ele vai identificar como está o andamento.
ele vai monitorar, né, a saúde desse colaborador. Então, a gente envia esse evento 2220 para isso, para informar os exames que foram realizados, se é inicial, se é sequencial, e como está, e como foram esses exames. Está tudo ok para o funcionário? Então, a gente envia essas informações para eles, tá? Isso, assim, um resumo breve mesmo, lógico que tem alguns outros dados que a gente precisa enviar, mas esse é o básico. E lá está a data em que foi realizado. A gente precisa colocar a data em que o exame foi realizado também. Estou frisando nisso para depois eu comentar sobre o próximo tópico, que vai ser sobre multas, tá? E depois também o evento 2240. Esse evento S2240, ele é fundamental para registrar as condições de ambiente do trabalho. Se o funcionário está exposto a algum agente nocivo ou não. Então, assim, mesmo que as empresas falem, Fran, mas eu não tenho exposição a risco aqui, não, na minha empresa, nenhum funcionário está exposto a risco. Só que o governo, ele não tem acesso, ele não sabe disso. Para ele, aquele CNPJ que tem aqueles CPFs cadastrados lá, ele não sabe o que tem e o que não tem. Então, vocês precisam contratar essa assessoria, essa consultoria de segurança do trabalho para fazer essas documentações e provar para o governo que o seu funcionário, comprovar para ele, né, que o seu funcionário não está exposto a risco. Então, mesmo que a empresa não tenha nenhum risco ocupacional, ela precisa enviar essas informações para o portal social, informando que o funcionário não está exposto a esses riscos. Tá? Então, independente da empresa ter risco ou não, ela também precisa cumprir com isso, porque ela precisa comprovar se os funcionários estão, né, expostos ou não a algum agente nocivo. No próximo slide, a gente vai falar assim, breve, às vezes dá vontade de ficar um bom tempo falando sobre isso, para alertar bastante, né, as empresas. Por quê? Porque, assim, quem que vai cobrar isso? Quem que vai multar as empresas? É a Receita Federal. E a Receita Federal, ela tem até 5 anos para multar. A obrigatoriedade começou para as empresas de grupo 3 e 4, elas começaram em janeiro de 2022. O primeiro evento enviado seria 15 de fevereiro de 2022. Mas no primeiro ano, as empresas elas não seriam multadas, as empresas elas teriam esse tempo para se adaptar. Então, a obrigatoriedade e as multas, elas iniciam-se em janeiro de 2023. Então, como é a Receita Federal, ela pode esperar até 5 anos para te multar. Chegou lá em 2028 e vai te multar por 2023. Eles poderão fazer isso, né? Então, em relação aos eventos de saúde e segurança do trabalho, quais são as multas, né? Eu coloquei aqui um breve resumo, quais são os artigos de lei, decreto, instrução normativa, onde determina e justifica essas multas, né? Do evento 2210, não comunicar o acidente ou comunicar em atraso, por isso que eu falei dos prazos, né? Então, assim, não comunicar ou comunicar em atraso, a multa varia de R$ 1.412 a R$ 7.786. Tá? Isso consta na Lei 8.213, isso também consta no Decreto 3048, que é relacionado à Previdência, consta também na Instrução Normativa. Então, esse valor é relacionado ao salário de contribuição. Isso é por evento e por funcionário, e o valor ele pode aumentar conforme a empresa for reincidente, então os valores aumentam. Então, às vezes, a empresa ela fica preocupada, eu não quero enviar, não vou enviar o evento, não vou fazer a documentação de segurança do trabalho, vou esperar para ver.
vou esperar para ver o que vai acontecer. Só que a Receita Federal, ela vai adorar esperar, né, que você espere para ver, porque ela vai ter 5 anos para poder multar as empresas. Né? Então, não foi realizado, não foi enviado. Daqui a pouco, a gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas eles têm até 5 anos para poder multar retroativamente a empresa. Eu coloquei aqui um print para vocês verificarem em relação ao salário de contribuição, porque isso daí altera anualmente, né? Então, nessa portaria, eu coloquei aqui para vocês verificarem quais são os valores. Então, como essa palestra está sendo em 2024, esse valor é relacionado a 2024. Então, os valores eles podem ser atualizados. Então, cada ano vai alterar e o valor vai ser muito maior. Aqui eu coloquei também para vocês, né, um print de cada uma da lei, da norma né, dessa instrução normativa e do decreto para vocês verificarem, porque não é algo que a gente está falando sem base. Então, assim, a nossa preocupação é real. Isso daí, as empresas, elas estão sujeitas a multa. Ah, não vai enviar, não quer enviar, não fiz, sofreu um acidente, ficou afastado, não fiz, não enviei. Então, o funcionário, ele vai ter direito a um auxílio doença, auxílio acidente, vai ficar afastado pelo INSS, e você não enviou o evento, você não enviou essas informações. Então, assim, o governo, ele tem como saber. Então, não tem como a gente fugir, né? Não tem como colocar uma cortininha de fumaça e esperar ver o que vai acontecer. É importante realmente ter essa consciência de aconteceu algum acidente, aconteceu algum problema, vamos correr atrás, vamos resolver, vamos fazer, vamos cumprir os prazos, porque principalmente na parte da contabilidade, vocês entendem, vocês já sabem como funciona, né? Os prazos estão lá para ser cumpridos, não cumpriu, tem multa. Isso daqui é tudo relacionado ao não envio, né, ou atraso no envio do evento relacionado à comunicação do acidente de trabalho. Aqui também, né, tem uma parte do decreto que fala sobre, né, a multa ser variável, que é relacionada ao salário de contribuição. Eu coloquei até aqui em vermelhinho, porque esse aqui é o que mais assusta a gente, né, o artigo 286 do Regulamento da Previdência Social. Isso daqui é o que assusta bastante a gente, né? Esse decreto aqui realmente como ele tem fins previdenciários, é ali onde consta muitas informações que as empresas elas precisam cumprir e elas precisam se atentar aos prazos. Eu deixei aqui também para contabilidade, para quem tiver interesse, todas essas legislações já estão tudo separado aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, para não precisar ficar procurando, pode solicitar para a contabilidade que eles passam para vocês também, tá? Agora, em relação às multas, referente aos eventos 2220 e 2240, que é relacionado à saúde, né, ao monitoramento da saúde do colaborador e aos agentes que eles estão expostos, agentes nocivos que estão expostos. Por que eu coloquei os dois juntos? Porque eles estão atrelados, porque essas duas informações, elas compõem o perfil profissiográfico previdenciário. Então, não possuir o PPP ou manter ele desatualizado, a multa ela varia de R$ 3.215 a R$ 321.505. Isso também consta, tá, no decreto, como eu falei, o assustador 3048. Então, esses valores, né, você pode pensar, Fran, mas não foi isso que eu vi, não é isso que consta em tal lugar. Mas eu coloquei aqui para vocês. O que eu coloquei? Por quê? Porque, assim, aqui no decreto 3048,
determina, né, que no artigo 283, vocês podem verificar que o valor está, que a multa é variável de 636 a 63 mil. Ah, Fran, só tenho um funcionário, eu não vou enviar só 636, vou esperar para ver. Porém, e aqui eu até coloquei também, tá, a linha que, da empresa de deixar de elaborar e manter o PPPA atualizado, ela pode ficar passível de multa. Mas por que eu coloquei essa informação aqui também, se lá atrás eu coloquei que é 3 mil reais? Pronto, são 3 mil reais, você falou que são 3 mil reais, e aqui está 636. Mas por quê? Esse decreto é de 1999, esse valor era relacionado a 1999. Então, no decreto, no próprio decreto 3048, eles já no artigo 373, eles informam que os valores expressos em moeda corrente, né, exceto os referidos no artigo 288, eles são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios. Então, na portaria que já havíamos verificado em relação ao salário de contribuição, aqui já consta, dá para vocês verem aqui, né, no artigo 8º ali, o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do regulamento de previdência social para a qual não haja penalidade expressamente combinada, vai variar de R$ 3.215 a R$ 321.505. Fran, você quer me assustar com isso? Não, a gente só quer alertar, a gente quer orientar as empresas de que, às vezes, vocês podem até pensar assim, nossa, mas a contabilidade está sendo muito insistente para que eu faça a parte de segurança do trabalho, essa documentação. Ah, a Fran, o pessoal da Fran fica ligando, entrando em contato, mandando mensagem, está muito insistente tentando. Essa é a nossa preocupação da empresa, ela não cumprir com as determinações legais e ficarem sujeitas a multas. Porque não tem como você, se a Receita Federal te cobrar, passou 3 anos, 2026, a Receita Federal vai cobrar você de uma documentação que você não enviou. Não tem como você falar, está em elaboração. Eu já estou dando andamento na minha documentação, está em elaboração. Já são 3 anos. Então, você vai ter que pagar essas multas. Se eles te encontrarem, vocês vão ter que pagar essas multas. E se for multado, vocês sabem a dor de cabeça que é para correr atrás, para tentar recorrer, é muita dor de cabeça. Então, quando a contabilidade ou quando a Fran fica cobrando, fica tentando, fica falando, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos correr atrás, vamos fazer os exames. A gente fica cobrando com essa preocupação, porque a gente sabe que futuramente pode dar uma dor de cabeça para vocês. Então, a preocupação maior é essa, né? A contabilidade está ajudando a solução ocupacional a ganhar dinheiro em cima da gente. Gente, não é isso. A preocupação da contabilidade com vocês é de que vocês cumpram com as determinações legais para que futuramente vocês não tenham prejuízo, né? Então, precisa enviar as informações para o portal social? Precisa. Eu preciso elaborar essas documentações, eu preciso realizar esses envios? Precisa. E se não forem enviados, se não forem cumpridos os prazos, as empresas elas ficam sujeitas à multa. Então, a gente quer orientar, quer conscientizar os empregadores de que a gente entende completamente, né? A Solutions Ocupacional, a Cruzeiro do Sul entende completamente o pensamento de vocês em relação a, poxa, mas eu vou ter que gastar dinheiro novamente, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. Infelizmente, esse pensamento é comum, mas como foi informado anteriormente, né, é um investimento que vocês estavam fazendo em saúde e segurança do trabalho.
e vocês estarão se resguardando também, porque os processos trabalhistas correm solto por aí. Então, se você está cumprindo com a saúde e segurança do trabalho, se você está preservando o seu funcionário, a saúde e a integridade física dele, você está preservando, você está preocupado com a segurança do trabalho também, você acaba se resguardando desses futuros passivos trabalhistas, né? E além de fugir dessas multas, que não são, a gente até brinca, coloca aí o desenho do dinheiro voando fora, e realmente isso dói. Isso dói, da gente ter que pagar multa para o governo, ter que pagar multa por não ter feito algo que poderia ter sido feito tranquilamente, um pouco mais, um valor muito menor do que isso, tá? Então, a gente finaliza essa palestra. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, gosto muito de falar sobre saúde e segurança do trabalho. A gente, sempre que possível, tenta conversar com os clientes que já conversaram comigo, que já me atenderam. Eu gosto de ir até a empresa, de explicar detalhadamente sobre cada documento, sobre o que precisa e o que não precisa ser realizado. Fran, tem uma brecha na lei que dá para a gente fazer algo, que dá para reduzir os meus custos. A gente corre atrás, a gente faz. Fala, Fran, minha empresa não tem risco, é um escritório, serviços administrativos. A gente vai lá, faz um levantamento preliminar de perigos, porque precisa desse levantamento realizado por um técnico de segurança do trabalho. A gente faz esse levantamento, a gente faz uma declaração de inexistência de risco para esse cliente. Então, a gente tem que se ajudar de todas as formas. O importante é que vocês se conscientizem e corram atrás. Porque quando começar, a primeira empresa que começar a levar uma multa, a tomar essa multa em relação aos envios de eventos de SST, vai ser assustador, porque toda empresa, como eu falei, toda empresa precisa enviar, tem um funcionário registrado, precisa enviar essas informações. Então, agradeço a vocês por esse tempo, por esse período. Vai ficar gravado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode falar comigo, pode falar com a contabilidade. O Anderson também estará disponível para receber essas dúvidas de vocês. E assim que possível, a gente responde e passa tudo para vocês também. Se tiver alguma dúvida, estaremos aqui. Agradeço a vocês. Alô, alô? Deixaremos aqui os contatos. Alô, alô, alô? Alô? Oi, desculpa, Oi. não estava te ouvindo, Ricardo. Pô, Ricardo? alô? Oi, Ricardo. Tá me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo. Ah, legal. Minha pergunta é a seguinte: hoje eu não tenho funcionário, tá? Mas muito em breve é possível que eu venha a ter funcionários. É, Sim. Você passou bastante ali, enfim, eu tenho uma visão bem ampla para empresas já mais estruturadas, né? Mas eu queria entender, assim, qual que é mais ou menos o passo a passo que eu teria que tomar na hora que eu trouxer esses funcionários, assim, qual que é o começo do processo que eu tenho que fazer? Sim. Ah, legal. Ou mesmo se eu tivesse funcionários já, né? Vamos pensar que eu Uhum. já tenho funcionários, Sim. e eu não estou, enfim, com a documentação, não estou no e-social. Qual que seria o caminho ou o início, assim, desse processo para poder formalizar e ficar em dia com a parte da lei, né? Ah, legal.
Ricardo, funciona assim, é até legal de você ter perguntado isso, porque acontece muito, assim, muitas empresas, elas não sabiam que tinham que fazer essas documentações, então, às vezes, já tinha realmente funcionário e precisa ter um norte, ela precisa saber ali de onde ela inicia, para onde ela vai. E você, como não tem ainda funcionário registrado, é importante o quê? Os seus serviços são serviços administrativos? São serviços digitais. Digitais. Ah, legal. É, porque como que funciona? Para a gente fazer a elaboração desses documentos, né, a elaboração dos programas, é feita uma visita, mas mesmo que você tenha, fala, Fran, mas eu só trabalho aqui dentro do escritório, são vários computadores, mesmo assim precisa ser realizada uma visita para fazer o levantamento, porque o portal é social, ele solicita algumas informações, como descrição do local, tudo isso a gente precisa colocar. Então, você não tem funcionário registrado, mas quer, né, vai registrar o funcionário. Você precisa elaborar essa documentação. Fran, eu não tenho ainda ninguém trabalhando aqui, né? Mas Certo. o documento, ele pode ser elaborado porque você mesmo, ou se tiver né, alguma outra pessoa que trabalhe com você já, mas de forma como PJ, algo do tipo, a gente pode utilizar, fazer esse levantamento com vocês. Porque a lei, Certo. ela não determina ela não fala que não pode ser feito, ou de como tem que ser feito esse levantamento dos riscos ambientais, né? Mas você precisa se antecipar, você precisa identificar para saber o que o seu funcionário, quais são os riscos que o funcionário vai ficar exposto. Então, é possível fazer esse levantamento com as suas demonstrações, né, de como será feito e realizado o serviço, é elaborado o documento, mas por que eu perguntei se o seu serviço é administrativo ou não? Sim. Porque no finalzinho aqui, porque assim, na parte da segurança do trabalho, a gente corre atrás para tentar reduzir os custos para o cliente também, até em parceria aqui com a contabilidade, a gente faz o possível de reduzir os custos para o cliente. Eu perguntei se era serviço administrativo, porque a lei, ela nos dá uma brecha também. Para as empresas, só que tudo isso tem alguns pré-requisitos, né? E é engraçado porque eu até trouxe aqui, eu não coloquei na apresentação, mas eu até trouxe aqui, e depois eu vou deixar com o Nicolas, para os clientes que tiverem interesse também, por quê? Porque a sua empresa, o que eu faria? Qual o levantamento inicial que eu precisaria fazer? Qual o porte da sua empresa? A sua empresa é MEI, é ME, é EPP? Ah, Fran, ela é ME. Pô, legal. Então, já é um passo legal que a gente já vai conseguir algo. Qual o grau de risco da sua empresa? Eu vou pegar o seu KNAI, né, a classificação lá da sua empresa, vou pegar o KNAI e verificarei na norma qual o grau de risco da sua empresa. Olho lá na NR4, vejo o grau de risco. É grau de risco 1 ou 2? Provavelmente, por ser serviços administrativos, se não tiver manutenção, pode ser que seja entre 1 e 2. Qual a quantidade de funcionários que você, né, vai ter? Qual a quantidade de funcionários? Porque também na NR4, a gente consegue identificar se a empresa ela precisa ou não ter um técnico de segurança do trabalho, ter um engenheiro de segurança do trabalho. Tudo isso vai depender do grau de risco da empresa e da quantidade de funcionários. Então, Sim. dependendo do tanto de funcionário que você for contratar, a gente também vai ser um passo a mais para a gente conseguir reduzir um pouquinho mais esse custo, vamos dizer assim. Depois, o quarto passo é o levantamento preliminar dos riscos, que é onde o técnico em segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho faz uma visita técnica para verificar se na sua empresa vocês estão expostos a risco químico, físico ou biológico.
né? E risco, como eu falei, né, o risco físico, ruído, vibração, calor, umidade, risco químico, tem contato com algum produto químico, qual a ficha de segurança desse produto, a gente identifica tudo isso. No risco biológico, tem contato com algum risco biológico? Se nesse levantamento não for identificada a exposição a nenhum desses riscos, apenas a risco ergonômico e risco de acidentes, você já se encaixa para a gente emitir uma declaração de inexistência de risco. Essa declaração de inexistência de risco vai te dispensar de elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Porque se a sua empresa não tem risco, por que você precisa gerenciar? Não teria necessidade. Então, é possível emitir essa declaração. Só que essa declaração é emitida também no site do governo, tá? Tudo pelo site do governo. É emitida essa declaração de inexistência de risco, mas precisa contemplar todos esses requisitos. Então, a sua empresa, depois eu pego aqui os dados com o pessoal da contabilidade, para eu verificar pelo menos o CNPJ, aí você passa pelo menos a quantidade de funcionários que você tem em mente de contratar, para fazer essa declaração de inexistência de risco. Nesse levantamento preliminar de perigos, o que a gente faz? A gente coloca lá todas as informações relacionadas aos riscos que eles vão estar expostos, né? Esse perigo é um risco para o funcionário? Aí a gente coloca nesse levantamento. E qual o risco que você está falando? Risco de acidente ou risco ergonômico, né? Eu trabalho sentado o dia todo, mas ele tem pausas, né? E todo documento, mesmo o levantamento preliminar de períodos e o PGR, ele também precisa ser feito uma avaliação preliminar ergonômica, né? Precisa ter essa análise preliminar ergonômica. Então, são vários questionamentos que a gente faz para o funcionário, que seria, vamos supor, para você ou para uma pessoa que já presta um serviço para você, relacionados à ergonomia, relacionados né, as condições ali do ambiente de trabalho dele, né, da forma que ele ficaria lá. Então, para as empresas, mesmo essas empresas que não são, que ainda não têm funcionário registrado, mas que têm a intenção de registrar, também precisam cumprir. E se você vai contratar o funcionário, como que eu vou saber qual exame que ele vai precisar fazer? Né? Então, assim, você já precisa saber se ele vai estar exposto a algum risco ou não. O básico é todo mundo fazer o exame clínico. Né? Para um serviço administrativo, ok, tudo bem. Mas, de qualquer forma, se depois que fez o exame clínico, para pelo menos admitir esse funcionário, e só fez o levantamento depois, se depois identificou algum outro risco, vai ter que ser informado para o médico, e o médico vai elaborar o programa de controle médico da saúde ocupacional. E aí ele vai determinar quais são os exames. Se tiver algum outro exame que ele precisa fazer, ele vai precisar refazer esse exame, porque senão vai estar em desacordo, né, com o que foi determinado. Então, mesmo que você seja uma empresa que está iniciando, vai registrar o funcionário ainda, é importante você fazer essa documentação. Fran, vou registrar daqui 2 semanas. Já elabora a sua documentação, a gente consegue fazer, dependendo desses levantamentos, pode ser feito essa declaração de inexistência de riscos, mas dependendo, se tiver risco ergonômico, dependendo dos riscos ergonômicos, não fica dispensado da elaboração do programa de controle médico da saúde ocupacional, apenas do PGR, tá? Fica dispensado apenas do programa de gerenciamento de riscos. E como eu disse lá no início, as normas regulamentadoras, as normas gerais, elas também precisam ser cumpridas, independente do risco que a empresa tem, se tem ou não. Tá? Não sei se ficou esclarecido para você, Ricardo. Eu
Eu agradeço a Fran por estar aqui com a gente hoje. Ela elucidou bastante as informações para a gente. E eu queria falar com vocês que essa palestra vai estar gravada. Se vocês quiserem acessar depois, vai estar disponibilizada. É uma palestra que a gente pensou em fazer para os clientes, para utilizar quando for necessário. E lembrar vocês que no próximo dia primeiro a gente vai estar mandando o nosso jornal eletrônico novamente, com as informações da próxima palestra, horários, as inscrições e dicas e as novidades que vão ter do governo agora. Porque a gente agora, 2024, que a gente está fazendo essa palestra, mês que vem a gente já vai ter o imposto de renda, a mudança da guia de fundo de garantia, então outras coisas vão estar mudando e é bom que o empreendedor está atento a essas mudanças. Eu agradeço a atenção de todos. Dia primeiro a gente está mandando nosso jornal e a gente aguarda vocês no final do mês que vem na nossa próxima palestra. Muito obrigado e muito obrigado, Fran. Obrigada, eu que agradeço. Até a Tchau, tchau, próxima. gente.